Salve atletas, triatletas, corredores e amantes do esporte por aí. Sou o Marcos Paranhos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo para vocês sobre o mundo do triatlo e sobre o mundo da corrida. E hoje eu vou falar do melhor tênis de todos os tempos, tênis mais ideal para quem quer começar, o tênis que eu sempre recomendarei de olhos fechados. Estou falando deste camaradinho aqui, ASICS GT 2011. Melhor opção de tênis para qualquer corredor que esteja começando ou que está evoluindo nas corridas. Então você que está em busca de um bom tênis, do tênis ideal, quer saber qual o melhor de todos, na palavra de quem já testou bastante e já correu bastante com esse tênis, não perde o vídeo que você vai gostar. Bom, galera, e antes de eu começar a falar dessa figurinha aqui que eu gosto tanto, que é minha grande paixão aí do meu ranking de tênis, eu não posso deixar de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda bastante a gente aqui do canal para que eu possa sempre trazer novos conteúdos para vocês. Beleza, galera, e vamos começar com um close, né? Olhem só que coisa linda esse tênis, né? A ASICS realmente caprichou nesses detalhes. Olha só o detalhe aqui dessa cor azul. Bom, qual que é a minha história com o GT 2000, né? O GT 2011. E por que não se fala tanto do GT 2011, né? A gente vê muita campanha da ASICS falando do Nimbus, falando do Kayano, inclusive o Kayano vai lançar o 30 agora, mas não se fala tanto do GT, né? E por isso que eu quis trazer, porque é um tênis que eu demorei para conhecer e depois que conheci não abandonei nunca mais, né? É um dos poucos tênis que eu tenho, que eu tô na segunda edição já, né? Porque para eu falar do GT 2011, obviamente eu vou ter que falar um pouquinho para vocês também do GT 2009, que foi o antecessor dele, que é o tênis que foi a primeira vez que eu comprei o GT. Mas a minha história com o GT, antes de chegar no GT, ela começa com um tênis muito conhecido da ASICS, que é o Kayano. Eu que sou pronador, gente, então sempre procurei aí quando eu comecei a correr lá em 2015, tênis que fossem mais destinados para pronador. E aqui, só um adendo importante, eu estou dando uma opinião de cliente e corredor, né? Pode ser que tenha algum fisioterapeuta, enfim, algum profissional da saúde que fale, esse negócio de pronação e supinação não existe, foi estratégia do mercado. Não vou entrar nesse mérito, galera. O que eu posso dizer para vocês é, o Kayano acabou de lançar a versão 30. É um tênis que está há 30 anos no mercado, que de fato conquistou um espaço dele num nicho de corredores que tem uma pisada um pouquinho diferente, que nem todo tênis é agradável. Eu sou um desses caras, nem todo tênis me agrada, eu não consigo correr de Nimbus. Por isso que sempre busquei tênis pronadores. E comecei a correr lá em 2015 com o Kayano. O Kayano foi o tênis que eu fiz a minha primeira maratona e rodei bastante, rodei mais de 1000 km com o meu Kayano. Quando ele desgastou, eu entrei ali naquela leva de 18 e 19, que eu diminui o volume de corrida, e quando eu voltei com tudo, 2020 para a corrida e 2021 para o triatlo, eu fui comprar novos tênis e aí eu não busquei mais o Kayano. Por que eu não busquei o Kayano? Porque aí eu já conhecia e já tinha ouvido falar deste cara aqui, que é o GT 2000. E porque você começa a evoluir um pouquinho mais na corrida e no seu entendimento, e aí você percebe que você pode partir para um tênis que é mais leve, menos robusto, mas vai ser tão durável e tão confortável quanto o Kayano. E aí começa a minha história com o GT 2000, que na verdade foi com o GT 2009. Então eu comprei o GT 2009 lá em 2021, se não me engano, quando eu voltei a correr, e rodei bastante com esse tênis, gente. Rodei bastante mesmo. E por que a gente não ouve falar tanto do GT 2000, né? Você deve estar se perguntando, nossa, nunca ouvi falar desse tênis, não vejo campanhas tanto da ASICS. Porque a ASICS, ela cria prateleiras de tênis, né? E você tem na primeira prateleira ali, não estou falando do Super Shoes, tá? De placa, estou falando de tênis de conforto, tênis de rodagem. Você tem Nimbus para os pronadores, Nimbus para os supinadores, Kayano para os pronadores. Na prateleira antes desses tênis, você vai ter Cumulus para o Nimbus e GT 2000 para o Kayano. Então, GT 2000 está para o Kayano, assim como o Cumulus está para o Nimbus. Inclusive, a ASICS tem até o GT 1000, que é um outro tênis que eu também tenho, que qualquer hora vou gravar um vídeo falando dele para vocês também, mas é outro tênisinho que eu gosto bastante também. Beleza. Então, com isso, eu entrei no mundo do GT 2000 e aí apaixonei. É o tênis que eu sempre terei, é o tênis que eu sempre vou recomendar. Depois que gastar esse aqui, vou comprar o outro também.
Bom, vamos dar alguns closes aqui. Então, repare aqui o cabedal super confortável, olha que bacana. Aqui o material fusionado também da ASICS. Todo o material aqui com o Light Trust, né, que dá estabilidade aqui do solado. É um tênis que tem gel também. E uma diferença entre ele e o anterior, gente, vai estar sujo mesmo, tá? Porque eu corro bastante com esses tênis, né? Então ele vai estar meio sujinho. Mas comparando aqui os dois solados, reparem que no GT 2009 você ainda tem a placa de estabilidade aqui, o Torsion System, que não existe mais no GT 2011. Então ele também evoluiu bastante. E o GT 2000, uma coisa interessante é que ele traz exatamente as mesmas tecnologias que estão no Kayano, né? E ele traz essas tecnologias de uma forma mais econômica. Ele traz todas as tecnologias necessárias de conforto e de durabilidade do Kayano. Geralmente, inclusive, o GT ele herda as tecnologias do Kayano do ano anterior. Então, quando a ASICS lança o novo Kayano, ela pega aquelas tecnologias e joga lançando um novo modelo de GT. Por isso que tá para sair o novo GT, porque saiu o novo Kayano. Então, é um tênis que ele vai ter a sua estrutura e o local para que ele é dedicado vai ser exatamente os mesmos corredores que correm de Kayano, com a diferença que é um tênis muito mais leve, né, muito menos robusto do que o Kayano. Reparem aqui a linguinha, né, uma linguinha meio que bem fofinha, bem confortável, né, é um tênis realmente muito bom, né, para você calçar. É um tênis para fazer treino longo sem pestanejar. É o tênis de rodagem que vai te acompanhar bastante. Bom, então falando de conforto, tênis extremamente confortável, abraça o teu pé, não é daqueles que esquenta muito, não é um tênis muito pesado, é um tênis de rodagem. Com o meu GT 2000, pra vocês terem uma ideia, eu treinei para todas as maratonas, apesar de não ter feito a maratona com ele. Eu corri treino de 36, corri treino de 34, corri treino de 37, corri vários treinos de 20 e poucos. Então é um tênis que vai te ajudar muito nas rodagens. Durabilidade. Gente, é um tênis que você precisa ter. Você precisa ter, porque quando você começa a aumentar o teu volume de treinos, você precisa de um tênis robusto, você precisa de um tênis que aguente, você precisa de um tênis que dure mais de ano, que dure mais de 1.000 quilômetros, que dure mais de 800 quilômetros. Não dá pra gente ficar queimando tênis a cada 500 quilômetros, senão você vai precisar comprar tênis a cada 6 meses, dependendo do volume que você corre. Para vocês terem uma ideia, neste tênis aqui, eu rodei 1.300 quilômetros. E olhem só a condição do solado desse tênis. Eu que sou bem pronador, né? Eu tenho um outro vídeo que eu falo do Fila Race Carbon, eu mostro o solado dele, vocês veem o desgaste que tá com o tênis com 230 quilômetros. E aqui eu tô falando de 1.300 quilômetros, ele tem um desgastezinho aqui apenas, né? Na lateral aqui onde a pronação pega mais severa, a gente consegue ver, mas é um tênis que está excelente aqui pensando no tempo que ele tem, então 1.300 quilômetros, por isso que eu gosto bastante. E para mim o ponto principal desse tênis, preço, né? Porque não que o Kayano não seja bom, só que quando eu comprei o meu Kayano lá em 2015, era um tênis que custava, sei lá, R$500, na época eu peguei promoção, paguei 350, o Kayano lançou agora a R$1.000. E aqui eu tô falando de um tênis que custa 500, custa metade do preço. Então por que eu recomendo ele como primeiro tênis? Porque você vai ter o mesmo conforto do Kayano. Você vai correr muito confortável nesse tênis, com a mesma estabilidade, com a mesma segurança para evitar torção, pela metade do preço. E aí você gastando R$500 nesse tênis, te sobra de repente os outros 500 quando você tiver uma grana de novo, você vai lá e compra um tênis de placa, compra um Carbon, compra um outro tênis para prova. Até porque se você começa a treinar para distâncias maiores, para uma meia maratona, para uma São Silvestre, que tem 15 km, por exemplo, você precisa subir o seu volume de treinos. E subindo o seu volume de treinos 2, 3, 4 vezes na semana, você precisa de mais de um tênis. Você precisa de pelo menos 3. E aí se você vai lá e gasta uma bala num Kayano, não te sobra para comprar mais nada. E uma das ideias aqui do canal é sempre trazer formas mais econômicas de aproveitar esse esporte. Então, melhor pedida, ASICS ZT2000, você vai ver que você consegue correr com ele, ele vai durar bastante. Vale muito mais a pena do que o Kayano. E eu, com tudo que eu vou respeitar bastante o Kayano 30 que acabou de lançar, não troco, né? Não compro mais Kayano, compro o GT, tênis muito mais adaptável,
e muito mais barato, vale muito mais a pena do que o Kayano, gente. Outro ponto muito positivo desse tênis é um tênis muito versátil também, né? Por não ser um tênis tão pesado quanto era o Kayano, ele acaba se encaixando muito bem em vários tipos de treinos. Então ele vai fazer longão, como eu falei, eu fiz muito treino longão. Ele vai conseguir te ajudar em treinos mais velozes, treinos intervalados. Eu fiz bastante meia maratona também com o GT 2000. E inclusive fiz treinos longos correndo forte. Eu tenho, quem quiser depois acompanha lá no Strava, Marcos Paranhos. Eu tenho treinos, por exemplo, que eu corri 27 quilômetros e corri num pace ali de 4,40, 4,30 com GT 2000. Então, se é aquele dia que você quer arrancar o pica-pau do toco, o GT 2000 também responde bem. Então, ele acaba sendo o seu grande hibridão, né? Ele vai ser o seu grande parceiro, como é o meu parceiro também. O tênis palpa toda a obra que você vai conseguir usar durante bastante tempo. Então, você que não conhece, aproveita, vai atrás, procura numa loja, procura num site, GT 2000, faz o teste, calça ele, calça um Kayano, dá uma corridinha na esteira lá na loja da ASICS e vê se vale a pena. Você vai ver que com certeza é uma boa pedida pela metade do preço do que é o Kayano, galera. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando também, né? Ah, Marcos, mas lá no vídeo do Fila você também fala que o Fila pode ser usado para longo, para intervalados e tudo mais. Preço por preço, prefiro comprar o Fila que custa o mesmo que o GT, mas tem placa de carbono. Galera, quem assistiu o vídeo do Fila, se não assistiu, vai lá e assiste, vocês vão ver que eu falo muito de durabilidade. Esse é o ponto grande negativo do Fila Carbon Race, apesar de ser um tênis que eu gosto bastante. Aqui, 1.300 quilômetros. Esse aqui eu não tenho dúvida que também correrei 1.300, 1.200 quilômetros com esse tênis. Então, vale muito a pena mesmo. É ideal tanto para quem está começando, você vai ver que, cara, você consegue correr de GT 2000 e é muito mais confortável correr de GT 2000. E, obviamente, super indicado para quem já está evoluindo um pouquinho na corrida e pode também se desprender daquelas estruturas mais robustas dos tênis de rodagem, embora o Kayano agora até tá vindo numa nova perspectiva, mas ainda assim, gente, R$1.000 não dá, vamos de GT. Bom, galera, você que ficou até aqui, muito obrigado. Esse foi o vídeo compartilhando o meu tênis preferido, né? Um dos tênis que eu mais gosto e o tênis que eu sempre vou recomendar para corredores que estão começando, corredores que estão evoluindo. Então, GT 2000, tênis indicado um pouco mais para pronadores, da ASICS, da mesma família ali do Kayano, mais barato que o Kayano, tão durável quanto o Kayano e tão confortável quanto o Kayano. GT 2000.